Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar uma videoaula tentando relembrar um pouco do que foi dito em sala, né? Nós começamos a falar sobre unidade de massa, unidade de volumes, para a gente ter uma noção, né, de como dosar e como medir as quantidades no mundo subatômico, não é isso? Bem, nós falamos de como a gente compra feijão, compra carne, compra leite, compra o gás, que cada tipo de alimento, cada tipo de item comercializado tem uma forma, uma unidade de medida, né? Nós trabalhamos, inclusive, a forma diferente, né? As formas antigas, né? de medir, as unidades antigas, né? Seja de terreno, seja de farinha, enfim, foram várias questões que nós trabalhamos sobre isso aí, ok? Eu até aconselho que você busque seu livro, ou busque seu caderno, né? Relembre, busque na sua memória o que foi dito em sala de aula, ok? Essa aula vai ser rápida, ela não vai ser extensa, porque nós entendemos também que é um conteúdo mais, não vamos dizer complicado, mas requer um cuidado, requer um carinho especial, tanto do aluno quanto do professor, ok? Então, vamos começar relembrando essas unidades de massa. Então, bem, é estranho a gente perceber e a gente relacionar, né, o peso, o volume, o tamanho de uma espécie atômica, uma vez que este elemento ou essa espécie não está próxima, não está, a gente não pode apalpar, a gente não pode pegar, a gente não pode ver com nossos olhos, não é isso? Então nada do que é visto, nada do que não conseguimos pegar, isso fica complicado para que a gente relacione. Então, por isso é feito algumas normativas, né, para que todos possam relacionar e todos possam compreender, certo? Então, na nossa escala, né, de massa atômica, hoje a gente se baseia a unidade do carbono 12, certo? Então, a uma unidade do carbono 12, uma parte de 12 do carbono 12, ela é como se fosse um padrão, como se fosse 1 metro, como se fosse 1 litro. É um padrão para essas unidades subatômicas ou atômicas, como queira, certo? Então, se eu tenho um hidrogênio, ele pesa apenas uma unidade do carbono 12. Então, nós dizemos que o hidrogênio tem unidade 1. Dois hidrogênios tem cada um 1. Certo? Beleza? Então, a gente costuma falar isso com cuidado porque, de fato, é algo assim, anormal a gente pensar em um elemento, um átomo de carbono, a gente dividir ele em 12 pedaços e dizer que essas unidades representam um padrão para o mundo atômico.
Mas é isso que nós vamos trabalhar e nós temos que abrir nossa mente para isso, ok? Conto com vocês. Eu dei o exemplo do hidrogênio, ou seja, um elemento menor, com menos unidades do que o carbono. Mas aqui nós temos, no nosso slide, temos o exemplo do flúor, que apresenta 19 unidades do carbono 12. Ou seja, o peso de unidade do flúor necessita de 19 unidades do carbono 12. Então, nós dizemos que o flúor é 19. Ok? Então, o hidrogênio tem uma unidade. O flúor tem 19 unidades. E o carbono tem 12. Bom, então nós temos aí, nesse próximo slide, nós temos a massa atômica de um elemento. O que é a massa atômica de um elemento? Bem, os elementos apresentam uma massa de unidade e existe a sua ocorrência, que nós chamamos de constituição, o percentual da sua constituição, ou seja, da sua ocorrência na natureza. Então, eu não gostaria que vocês se atentassem a isso, muito a isso, senão vocês vão confundir. Porque essa informação, toda ela tem na tabela periódica. Mas aí há uma explicação porque aparecem aquelas vírgulas, aparecem, enfim, por isso, por conta da ocorrência dele na natureza. Por exemplo, vamos lá. O neônio, ele apresenta 3 isótopos. Um com maior ocorrência, que 90%, 90,92%. Existe um com 0,26% e existe um outro com 8,82%. Então, é feito uma média a partir dessa ocorrência, que a gente tem uma noção de que aproximadamente vai dar o de maior ocorrência. Né? Como é que a gente vê isso? A gente multiplica a unidade de carbono 12 de cada ocorrência, certo? Pela sua ocorrência. Vamos lá. A ocorrência do primeiro neônio é 90,92. E a unidade de carbono 12 dele é 20. Então, 20 vezes 90,92. O segundo, 21 vezes 0,26, que é a ocorrência desse neônio. E 22 vezes 8,82. Então, esses valores das suas multiplicações serão somados e divididos por 100. Né? Por que 100? 100 é o total, 100% do neônio. 90,92 mais 0,26 mais 8,82, somando tudo dá 100. Então, eu somo as multiplicações, os produtos da ocorrência pelas unidades do carbono 12 e divido por 100. O que dá é o valor da unidade de carbono 12 do neônio, certo? Então dá aproximadamente o valor de maior ocorrência. Bom, mas o que seria massa molecular? A massa molecular é o somatório de todas as unidades atômicas que compõem uma molécula. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui do lado, H2O, a molécula da água, certo? Então, a molécula da água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essas informações aqui está lá na tabela periódica, certo? Então, o hidrogênio é uma unidade,
o oxigênio é 16. Então, eu somo a quantidade de hidrogênio. Se eu tenho 2 hidrogênios e a unidade dele é 1, então eu terei 2 hidrogênios. 1 mais 1, 2. E eu tenho um oxigênio apenas, que equivale a 16. 16, né, vezes 1 é 16. 16 mais 2 dá 18. Então a massa molecular da água é 18. Certo? O outro é C5H10. O C5H10 é o pentano. É um composto orgânico, né, chamado pentano. Este pentano apresenta 5 carbonos. E a unidade do carbono nós já sabemos que é 12. Então, 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. E hidrogênio, 1. Se o hidrogênio é 1, 1 vezes 10 dá 10. Somando 60 mais 10, o somatório é 70. Então, a massa molecular do pentano é igual a 70. Bom, aqui um outro exemplo, bem mais didático, inclusive, certo? Onde você tem aí a representação de uma balança. Né? Esta balança, de um lado, apresenta-se 44 unidades de massa, nós chamamos de uma, né? O U é representado pelo termo uma, então 44 uma, certo? E do outro lado nós temos uma molécula. Que molécula é essa? A molécula do dióxido de carbono, CO2. Eu tenho no dióxido de carbono um carbono e 2 oxigênio. A unidade atômica do carbono é 12, do oxigênio 16. Então, se eu tenho 2 oxigênio, 16 vezes 2 dá quanto? 32. Mais 12 dá um somatório de 44. Então, 44 unidades é a massa molecular do dióxido de carbono, ok? Outro exemplo é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico apresenta dois hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios, né? O hidrogênio tem unidade 1 vezes 2. O enxofre tem 32 unidades. Todas as informações tem na tabela periódica. 32 vezes 1. E o oxigênio 16. Só que 16 vezes 4, porque é a quantidade de oxigênio que tem no ácido sulfúrico. Somando tudo, nós temos a representação de 98 unidades para o ácido sulfúrico, ok? Então, por hoje é só, certo? Próxima aula, nós teremos a continuidade desse conteúdo, porque aí só foi mesmo uma revisão para que você lembre o que foi dito, lembre o que foi falado em sala, ok? E aí a próxima aula nós vamos trabalhar as quantidades, né? Seja ela a de átomo, seja ela de molécula, seja ela de íon, certo? Ou volume molar, através do número de Avogadro, ok? Então, nós vamos continuar a partir daqui da próxima aula, certo? A constante de Avogadro ou o número de Avogadro. Então, espero que tenha relembrado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.